Começamos o nosso vídeo de hoje, segunda-feira, dia 13 de maio, para falar do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que já atingiu sua sexta rodada, mas com muitos jogos atrasados. Hoje haverá a complementação da rodada número 6, com São Paulo e Fluminense, jogando no Morumbi, depois de 3 jogos cancelados ou adiados, né, dessa mesma rodada. Portanto, nós teremos apenas 7 jogos nessa rodada, assim como aconteceu na rodada 5, porque marcados para essa rodada, Criciúma e Cuiabá, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Juventude. Criciúma e Cuiabá transferido em função do Cuiabá estar disputando a Copa Verde, a final da Copa Verde, e os outros em função dos problemas que aconteceram lá no Rio Grande com relação aos jogos, em função do aeroporto fechado em Porto Alegre, a tragédia que ainda continua, choveu bastante ontem em Porto Alegre, e a rigor apenas Caxias do Sul é que tem um movimento de aeroporto ainda liberado, mas também com muita chuva, muita neblina por lá, está impedindo a saída e a chegada e o pouso de aeronaves. Mas de qualquer maneira, quem sabe a hora que estabilizar, se é que uma hora o tempo vai estabilizar, o Juventude já possa sair para jogar. Mas antes vai ter que trabalhar fisicamente, porque parou. Assim como o Grêmio Internacional, os jogadores pararam de trabalhar. Então, até a retomada do campeonato, por parte dessas equipes, leva tempo, né? Porque terão que ter aí no mínimo 15, 20 dias de preparação, tipo de uma mini pré-temporada, ou até uma intertemporada, para poder continuar jogando e entrar dentro do calendário. Porque é um absurdo, né? A CBF não vai parar o campeonato, consultou os clubes, ela não teve capacidade e força. Agora, veja bem, a CBF não teve força disso, né? Para meter uma caneta aí, para tudo, meu. Não precisa depender dos clubes, porque eu ouvi ontem uma declaração do diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, dizendo que há muita gente envolvida no futebol, e é verdade, muitas pessoas dependem do futebol, e uma paralisação poderia atrapalhar, poderia prejudicar a vida dessas pessoas. Mas e lá no Rio Grande do Sul? Aqueles times, mesmo 3, são 9 na verdade, né? Tem 3 na Série C e mais 3 na Série D. Será que não estão prejudicados também em função da tragédia? Mas enfim, é a mentalidade do dirigente brasileiro, né? Primeiro nós e depois vamos pensar nos outros. Apesar de que vários clubes estão fazendo aí campanhas, como o próprio Palmeiras, né? A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, já tirou um avião de lá com 5 mil toneladas, não sei quanto, de alimento não perecível, remédios, enfim. Há uma mobilização geral, outros clubes também tendo essa iniciativa, como o Criciúma fez aqui. Eu estive lá no ginásio do Criciúma semana passada e vi que estava abarrotado de itens doados pela população para que pudessem ser encaminhados para o Rio Grande e distribuídos para as pessoas que estão necessitando. Mas, de qualquer maneira, o campeonato, em princípio, não vai parar. Quero ver depois para enfiar esses jogos dos gaúchos dentro de um calendário que, por si só, já é saturado. Mesmo que não houvesse tragédia, que mesmo que não houvesse adiamento de jogos, o calendário é extremamente complexo, né? Não tem data para jogar. Então vamos ver como é que a CBF vai organizar na retomada dos clubes gaúchos, de que forma eles vão entrar no campeonato, porque não dá para cancelar jogo, vai ter que jogar. Não tem nem aquela que já foi sugerida, não rebaixa ninguém, não é por aí, tem que jogar. E vamos ver como é que esses jogos serão inseridos dentro do calendário. Mas eu falava aqui do Campeonato Brasileiro, já está na sua 6ª rodada, e uma situação que chama a atenção é a seguinte: o Criciúma, ele hoje pela tabela, é o 14º colocado, com apenas 3 jogos realizados e 5 pontos. Essa paralisação, no meu ver, foi prejudicial ao Criciúma, porque o time vinha dentro de um embalo maravilhoso. Empatou com o Atlético lá em Minas, meteu 4 do Vasco de São Januário, perdeu de 1-0 para o Bahia, jogando bem. Como será agora a retomada? O Criciúma vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, aqui dentro do estádio Heriberto Wilson, a partir das 11 horas da manhã. É um outro desafio, apesar do Palmeiras vir para cá desfalcado do Hendrick, do Flaco Lopes, do Mike, jogadores que levaram ontem, na derrota vexatória lá para o Atlético Paranaense, o 3º cartão amarelo. Mas, vamos ver, agora é uma ironia, né? Se o Criciúma estiver dentro daquele embalo, e vamos fazer uma suposição aqui, são 3 jogos que ele ficou para trás. Se ele tivesse vencido os 3 jogos, 9 pontos com 5 que tem, 14, hoje seria líder do campeonato. Campeonato que tem na ponta aí o Atlético Paranaense e também o Bahia.
quem sabe, retomando e conseguindo vitórias, o Criciúma possa subir e subir bastante na tabela de classificação. Mas tem que aguardar, temos que esperar, ver o que acontece, o que a CBF vai propor para os times que estão com 6 jogos atrasados e esperar que o Criciúma na retomada consiga apresentar o mesmo nível de futebol que ele apresentou antes desses jogos serem totalmente adiados. A gente volta a conversar um pouco mais na quarta-feira. Vou tentar manter uma frequência aqui para poder conversar com vocês, colocar a minha opinião e também ouvir a sugestão de vocês. Então eu quero que aqui nesse canal vocês curtam, comentem e também compartilhem aqui no canal João Nassif no YouTube. Um abraço a todos e fiquem com Deus.